Pode se sentar. Bom dia, meninas. Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo que o Senhor nos concedeu, pela graça e bondade dele, a gente viver aqui. Um tempo de nós relembrarmos o que o Senhor espera de nós. Como eu tenho dito, há sempre nós nadamos contra a correnteza. Há uma cultura e nós estamos literalmente na contracultura. E às vezes isso pode ser extremamente cansativo se você faz isso na força do seu próprio braço. Tenta agir apenas de acordo com a sua opinião ou a sua convicção. Nós precisamos mesmo, essa música declara a nossa dependência, mas é a pura verdade. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Você só acordou hoje porque o Senhor te deu vida. E tanta gente não acordou hoje. Nós só respiramos e ainda estamos vivas porque Deus ainda tem um propósito. O dia que o propósito dele for completado na nossa vida, ele nos leva. Então, se nós acordamos hoje é porque Deus continua tendo um propósito em nós e através de nós. Porque nada do que Deus faz em nós é para ficar parado em nós. Ele faz em nós, nos cura, nos limpa, nos transborda, para que a gente alcance outras pessoas. Então, na conclusão desse tempo, nós vamos falar sobre conectadas, vivendo o chamado no reino de Deus. Então, a gente falou sobre viver o nosso chamado no nosso âmbito familiar, no nosso ciclo mais íntimo. Ontem nós falamos também sobre vivermos o nosso chamado na comunidade, ou seja na comunidade da fé, no trabalho, nos amigos, na nação, na cidade onde a gente mora, viver o chamado. E a gente sempre está fazendo isso pautado naquilo que aconteceu na vida dos discípulos, assim que Jesus os chamou. Deixa o que você está fazendo e siga-me. E isso modificou completamente a maneira deles viverem a partir de então. Transformou cada um daqueles homens na totalidade de quem eles eram. Afetou todas as esferas da vida deles. Modificou a profissão deles. Expandiu o alcance deles. Enfim, tantas coisas aconteceram. Levou cura para a casa deles. Quando a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro, a gente vê que a cura entrou na família de Pedro também. Né? Então, a gente, tendo isso em mente, vivendo o chamado no reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. A partir do verso 7. E ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. É tão interessante que a gente vê essa primeira frase aqui do verso 7, falando assim: mas a gente já falava isso há 2000 anos atrás. E muita gente está usando isso como desculpa. Não vai dar nada não. Gente, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus subiu aos céus. Os últimos dias nós estamos vivendo desde que Jesus subiu aos céus. O fim dos tempos é outras coisas. É outra coisa. Mas os últimos dias, desde que Jesus prometeu, eu vou voltar, nós estamos aguardando. E é tão interessante que a própria Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Né? Eu achei tão interessante como eles colocaram isso na fala do The Chosen. Acho que foi na primeira ou na segunda temporada. Jesus está andando com Pedro. E Pedro querendo pôr ordem, organizar tudo. Aqui, nós precisamos de organizar tudo. Jesus, calma, Pedro, vai chegar o tempo. Não, mas nós precisamos de lidar com a logística. Já pensando na igreja. Não, Pedro, vai chegar o tempo certo. Mas quando? Em breve. Em breve? Em breve. Quanto é breve?
Breve. Pode ser 1000 anos, pode ser 2000 anos, a gente nunca sabe. Eu acho muito interessante isso. E é a pura verdade. E eu vejo cada um desses anos como a longanimidade de Deus. Como Deus dando tempo para que aqueles que haverão de ser salvos, sejam salvos. Estendendo misericórdia à raça humana, para que eles se convertam a Jesus Cristo. E o nosso papel nisso tudo? Acelerar a volta dele. Como? Anunciando Jesus. Anunciando Jesus. Gente, quando eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. Eu fui para a igreja acompanhando os meus pais, eu tinha 11. Quando os meus pais tiveram uma experiência de novo nascimento, eu tinha 11 anos e os acompanhei. Ali eu comecei a receber, o Evangelho, a ser ensinada no Evangelho, mas a minha experiência, algo que me marcou profundamente no acampamento de carnaval da minha igreja, na época, aos 14 anos de idade. Ali eu entendi que eu precisava de salvação. E por que eu precisava de salvação? E é tão interessante que naquela época, hoje eu tenho 55 anos, então já tem um tempinho aí, 40 anos se passaram, 41 anos se passaram. Fiz a conta certa, professor? E, naquele tempo, era muito normal o envolvimento da igreja com o anúncio do Evangelho. Não era uma coisa só que partia da liderança. Toda a membresia da igreja tinha como hábito anunciar Jesus, falar de Jesus, expor o plano de salvação. A um estranho na rua, ou alguém no trabalho, ou alguém na escola, fazia parte da vida. Eu me lembro que eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, ali pela 7ª série, e a professora descobriu que eu cantava. E aí a professora falou assim, canta pra gente. Ela amava quando me via cantar. Ela parava a aula dela, ela acabava a aula 5 minutos antes da hora, e dizia, agora não vamos ouvir a Helena cantar. E eu falava, só vou cantar uma música de igreja. Por que, Helena? Canta aí uma música da Elis Regina. Não, só vou cantar uma música de igreja. E ela, meio a contragosto, tá bom, então canta a música da igreja. E ali era uma oportunidade. Então a gente não perdia a oportunidade. Eu lembro que eu ia pregar o Evangelho no cemitério, em dia de finados. Dia de finados tinha aquele costume das pessoas irem ao túmulo, limpar o túmulo, colocar flores no túmulo, alguns chorarem os mortos mais recentes, ou chorarem pessoas que não processaram o luto. Então, os cemitérios, eu não sei como é que é hoje, mas os cemitérios, naquela época, dia de finados, ficava lotado. O comércio de flores subia, todo mundo ia lá para... E aí, o que a gente fazia? Enchia um ônibus de jovens da igreja e bora para o cemitério. Para quê? Falar de Jesus. Gente, hoje a gente tem tantas ferramentas, mas a gente parou de falar de Jesus. Na mesma proporção que a gente parou de almejar o céu, a gente parou de falar de Jesus. O diabo vai enredando a gente com os prazeres desse mundo, distraídos nesse mundo, sabe? Conformados a esse mundo. O mundo tá bom. Então Jesus não volta não. Deixa eu casar primeiro. Jesus não volta não, deixa eu formar primeiro. Gente, vocês entenderam que quando Jesus voltar, toda a nossa sede será saciada? Todo vazio será preenchido? Toda busca de alegria será totalmente satisfeita? Toda sede de justiça será plenamente alcançada? Toda lágrima vai ser enxuta dos nossos olhos? Esse estado, olha, você teve um vislumbre vendo essa menina falar? Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o coração quentinho. Meu Deus, que eu fui junto com ela foi descrevendo e eu fui desenhando na minha cabeça o trono, ele, a presença dele. Ela falou assim, tudo branco. Aí parece assim, não, que monotonia. Aí ela fala assim, mas ele estava lá. Ele, não precisa de mais nada, não precisa de acessório onde Jesus está. Tudo que a gente espera. E ela falou, ela não descreveu nenhuma coisa. Nossa, lá era tão bonito. Tinha uns pássaros coloridos. A gente não andava, a gente flutuava. Era um negócio. Sabe? Ela não falou isso. Ela só falou, ele estava lá. Ele me abraçou. E era um abraço totalmente que me envolvia. Dos pés à cabeça. Daqui até a última ponta, na ponta dos pés.
E eu me sentia totalmente feliz, totalmente protegida, totalmente segura. A gente entender o que essa menina viu, gente. Do que ela sentiu. Tanto que ela falou assim, eu quero ir para lá. A mãe, não, filha, agora não. Olha como é que nós somos egoístas, entendeu? Não aguento ficar sem você não, minha filha. Eu quero ir, mãe, eu quero ir para lá. Teve uma época, gente, que eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender onde eu caí, preciso de voltar. Teve uma época que eu estava numa busca tão intensa por Deus, tão intensa. E o João falou comigo assim, Helena, por favor, diminui. Aí eu olhei para ele assim, sem entender nada. Como assim? Eu estou buscando a Deus. Deus está me modificando. Deus está me saciando. E aí meu marido fala para eu virei para ele, por quê? Ele falou assim, eu estou com medo de Deus te levar. Porque você está querendo tanto a presença dele, você está buscando tanto. Eu estou vendo tudo que está acontecendo na sua vida, que eu estou com medo dele te levar. Eu preciso ser aqui, nós temos 4 filhos. A gente tem as preocupações dessa terra, né? Natural. Nós ainda estamos presos nessa carne vagabunda. Né? E a gente sente as coisas que são inerentes à nossa humanidade. Medo, ansiedade, insegurança, preocupação. Mas, gente, o desejo de Deus é que a cada dia mais a gente vai sendo liberta dessas cadeias da nossa humanidade. E que a gente vai pensando nas coisas do alto, desejando as coisas do alto, se saciando nas coisas do alto. E aí a gente vai percebendo que também proporcionalmente as coisas da terra, elas vão perdendo a graça. Gente, literalmente, aquilo que te enchia os olhos, não enche mais. Aquilo que você investiu o seu tempo, a sua energia, não é tão importante assim não. Literalmente a gente vai sendo liberto, vai ficando leve. E a vida como um todo fica leve. Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa geração que vai ver Jesus voltar, será que a gente vai ver Jesus voltar? A gente, há uns anos atrás, eu pensava que não. Que talvez os meus netos, agora eu estou com dúvida, que nesses últimos 10 anos teve uma aceleração tão grande nos acontecimentos e no cumprimento de profecias, eu fiquei, daqui, se eu passo mais uns 30 anos na Terra aí, quem sabe eu vejo. Mas esses dias eu virei para a Sofia, minha filha, caçula, e falei assim, Sofia, mas aqui, eu estou repensando se eu quero ver. Se eu quero ver o desfecho da história. Ela falou, mãe, misericórdia. Eu falei, sabe por quê? Só com isso que Israel está passando, eu já estou sofrendo. Eu já estou sofrendo pela injustiça que eles estão sofrendo. Você imagina eu ver os meus irmãos sendo perseguidos e mortos? Imagina eu ver Israel sendo derrotado numa grande batalha. O mal avançando de uma maneira assombrosa. Você não dá conta, não. Aí agora você pensa, se eu estiver morta, eu estou na equipe de frente, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ela, mãe, pode parar. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, né, gente? O fato é que a gente tem que estar pronto. Porque ou a gente vai ver Jesus voltando nos ares, ou nós vamos nos encontrar com Ele a qualquer momento. Porque o que garante que eu vou acordar amanhã? Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que viver. E não só viver na expectativa da volta e do encontro com Cristo, mas experimentando a presença dEle hoje. Buscando a presença dEle hoje. Se deleitando nele hoje. Não espera Ele voltar, não. Não espera só o dia do casamento, não. Namora. Namora. Fica noiva. Gasta tempo com Ele. Investe seu tempo nele. Vamos voltar para cá. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Sensatos e disciplinados em suas orações.
Se você não for intencional em orar, você não vai orar. Tem que ter disciplina aí. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha que interessante as instruções de Pedro. Como é que a gente vai viver a vida como igreja? E ele está falando claramente aqui, no verso 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Qual é o dom que você tem? E como você tem aplicado o que Deus te entregou para a expansão do reino? Hoje nós estamos falando especificamente sobre vivermos o chamado no reino de Deus. O que você tem feito no reino? O que a gente tem visto, gente, de um modo reincidente, muito triste, nas igrejas de uma maneira geral, e toda vez que eu falar a palavra igrejas aqui nesse contexto hoje, eu não estou me referindo à noiva, estou me referindo à instituição. Porque tem uma diferença, gente. Nem todo mundo que frequenta uma igreja nasceu de novo. Nem todo mundo que vai à igreja realmente entregou a vida a Jesus. Nem todo mundo que está na igreja se submete ao senhorio de Cristo. Vai porque gosta do ambiente, vai porque se sente acolhido, vai porque recebe ajuda. Encara mais a igreja como um clube social, mesmo não tendo consciência disso. Existem também aquelas pessoas na igreja que estão lá para causar confusão e desordem. São os bodes misturados no meio das ovelhas. Jesus falou sobre isso. O joio plantado no meio do trigo. Pois é, Helena, mas como é que eu vou saber quem que é joio e quem que é trigo? Você não tem que saber. Ocupe-se de não ser joio. Pare de vigiar a vida dos outros, o pecado dos outros. Não seja você joio. Não seja você bode. Faz uma autoanálise aí. A gente está tão preocupado com a vida dos outros. Gente, se a gente gastasse a mesma energia para combater o nosso pecado, que a gente gasta para bisbilhotar o pecado alheio, a gente já estava vivendo uma santidade quase plena. Mas a gente gasta tempo para criticar o pecado do outro, enquanto a gente tolera o nosso pecado. Sabe, é a mesma coisa de alguém ter mau hálito falando mau hálito alheio. Nossa, fulano tem um bafão. Mal sabe ela. Porque a gente não sente o próprio hálito, né, gente? Muito raramente a gente sente o próprio hálito. Mesma coisa que quem tem mau cheiro nas axilas. A maioria das pessoas que não tem, não sente o cheiro. Todo mundo está, meu Deus do céu, cheiro de cebola. E a pessoa não percebe. A mesma coisa é o pecado. O pecado está aqui. A gente tem que combatê-lo. Né? Nosso espírito tem que ser nutrido todo dia para sujeitar a nossa carne todo dia. Mas a gente nem percebe. Mas o pecado do outro a gente já põe no olhão. Por isso que Jesus falou, tira primeiro a tora que está no seu olho para depois você ver o cisco que está no olho do seu irmão. O que Jesus está falando? Às vezes o seu pecado é muito maior. E você nem percebe. Então a gente tem que se ocupar de combater o nosso próprio pecado. Ok? Mas o que mais que a gente faz na igreja? Como que nós temos servido na igreja? Nesse contexto que a gente está vivendo, a gente assiste. Muita gente vem para a igreja, assiste o culto. Gente, o culto não é para assistir. A gente se reúne para prestar culto coletivamente. Não é para a gente consumir o culto.
consumir a igreja. As pessoas hoje vão numa igreja como elas vão no mercado. Elas escolhem uma loja de departamento. Elas escolhem uma farmácia que tem mais variedade tem os medicamentos, mas também tem maquiagem e também tem outros produtos. Eu prefiro ir naquela farmácia, porque ela tem mais produtos. E a gente começou a ter uma relação com a igreja exatamente assim. Por que eu vou na igreja? Eu vou naquela igreja porque ela está bombando. Eu vou naquela igreja porque ela tem um jogo de luz maravilhoso, telão de LED, sabe? É um ambiente, sabe? Um ambiente, você entra na igreja assim, gostoso. Cuidado com a sutileza disso. A gente deveria procurar uma igreja para congregar pensando, como que eu posso contribuir aqui? Como que eu posso ajudar a fazer diferença aqui? Como eu posso acrescentar com os dons que eu recebi aqui? Mas raramente a gente pensa nisso. A gente só vai para a igreja pensando o que a igreja pode fazer por nós e por nossos filhos. Cuidado. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se reúna com um grupo de pessoas e que vocês se encorajem mutuamente e juntos vocês prestem culto ao Senhor e que cumpram a vocação de vocês anunciando o Evangelho àqueles que não creem. Recentemente eu postei no meu Instagram uma pesquisa assustadora, dizendo que as pessoas hoje investem em missões, o que corresponde a menos de um cafezinho por dia. Você investe em missão menos do que você gasta com um cafezinho por dia. É preocupante. Num Ocidente que tem muitos cristãos, no Brasil, na América, missões é a única coisa que Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. A gente investe mais em um banco novo para a igreja do que em missões. A gente investe mais em estética do que em missões. Eu não estou demonizando a forma, não, gente. O problema não é a parede preta, o problema não é o painel de LED, o problema não é jogo de luz. A forma não é o problema. O problema é quando a forma se torna mais importante do que a essência. A forma tem que servir ao propósito e não o contrário. E de repente a gente começa a consumir a igreja e muitos líderes equivocadamente pensam, não, eu tenho que pôr um painel de LED aqui para atrair mais pessoas para a igreja. Não, você tem que pregar o evangelho genuíno e depender do Espírito Santo para ele acrescentar as pessoas que vão ser salvas. Não pense você, gente, que Deus está respaldando os nossos equívocos, não, porque não está. Nós estamos equivocados nas estratégias que nós temos usado como igreja. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Eu estou repensando a minha posição. O que eu posso fazer para acrescentar? E agora eu estou tentando acrescentar. Eu estou chamando a atenção da igreja. Ei, meus irmãos, prestem atenção. O problema não é a forma. Pode ter parede preta, pode ter azul, branco, vermelho. O problema não é a cor da parede. Pode ter painel de LED, pode ter o que quiser. O que você não pode é não fazer o que Jesus mandou fazer. Pregar o evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. Investir em missões. Cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. E não é uma coisa da igreja, instituição, é uma coisa de cada um de nós. É muito fácil a gente ficar criticando a igreja e falar, nossa, mas essa igreja não faz missões. Começa com você então, querido. Começa você a fazer cantina e fala, pastor, aqui. Nós somos uma igreja, glória a Deus por essa igreja. Eu quero dar uma sugestão e pedir uma autorização para o senhor que é o líder dessa igreja. Eu gostaria de começar a fazer cantina para a gente levantar dinheiros para missões. A gente pode vender bolo. O grupo de mulheres da igreja pode se reunir aqui, a gente pode fazer bolo, torta, um festival assim, uma vez por mês. E o dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai sustentar um missionário no campo. Porque eu conheço um missionário, lá no Níger, ela cuida de uma organização, uma casa, que é a ONG Love Hills, e ela precisa de alimento, porque ela cuida de crianças em estado de extrema desnutrição, num país hostil e que é contra o evangelho. Mas ela está lá fielmente cuidando daquelas crianças. Vamos ajudar financeiramente essa obra que já existe, pastor? Eu posso tomar iniciativa, você não vai ter problema com nada. Só me dá autorização que eu movo a mulherada para a gente sustentar a Jéssica Delino lá na ONG Love Hills. Entendeu, gente?
Para de pensar. Mas o pastor já está com a cabeça cheia, tem um tanto de coisa para ele fazer. Chega para cooperar. Chega para apresentar soluções. Não trabalha na rebelião. Se o pastor falar assim, não, quer saber disso aqui não. Dobra o seu joelho e ora por ele. Ô Senhor, eu entendi errado? O Senhor mandou eu fazer uma obra, eu entendi errado, meu pastor não autorizou. Se isso é do Senhor, inclina o coração. Não trabalha na rebelião também não, gente. Deus não respalda nada feito na rebelião. Ah, pastor não tem visão. Eu vou. Então vai, faz lá na sua casa o festival. Mas não mexe a igreja nisso não. Vocês estão entendendo, gente? O que eu estou querendo dizer é porque muitas vezes a pessoa tem os sonhos dela, os projetos dela, ela vem e apresenta para o pastor e o pastor não acha que seja o momento adequado. Às vezes é porque Deus não quer que isso seja feito na igreja. Talvez ele quer que seja feito lá na sua casa. Tá bom, pastor, eu não vou fazer aqui na igreja. Então, eu vou fazer lá na minha casa. Porque Deus tem incomodado, aquecido meu coração. E a palavra de Deus diz que é para a gente pregar o evangelho. E eu quero cooperar de alguma forma, já que eu não posso ir com os meus próprios pés, eu quero abençoar a obra. É isso. A gente olha para uma necessidade e se apresenta com resposta. Eu já dei o exemplo aqui no primeiro dia. Às vezes uma pessoa entra na igreja, o diácono não percebeu, o pastor não percebeu, o pessoal da introdução não percebeu, mas você percebeu. Então Deus está convocando você para essa obra. Ah, tem uma necessidade com as crianças. O Ministério de Crianças, a salinha das crianças está assim meio mortinha, precisando de material novo. Vamos investir nas crianças, porque as crianças são a igreja do amanhã. Não, as crianças são a igreja do amanhã, não. A criança é a igreja hoje. E vocês estão vendo o que Deus está fazendo com as crianças. Não é porque as crianças não são dizimistas que elas deixam de ser membros. Elas são do rebanho. As crianças não estão na igreja para serem entretidas enquanto os pais estão recebendo a palavra. Não, elas estão sendo evangelizadas. Elas estão sendo ensinadas no caminho que devem andar. Então você vê que o Ministério de Crianças... Porque ninguém quer trabalhar no Ministério de Crianças, né, gente? Ah, não, o Ministério de Crianças dá ibope, não. Às vezes você tem um olhar para a criança. Você tem graça com as crianças. Mas não dá ibope. A gente não cumpre o chamado para dar ibope, para ter ibope, para ter público, para ter aplauso. E eu vou te contar uma coisa, quem recebe o aplauso aqui, já recebeu o seu galardão. Quem é famoso aqui, já recebeu o seu galardão. Quem é notável aqui, já recebeu o seu galardão. Ah, como eu quero receber o meu galardão do meu mestre. Não pense você quando você está recebendo aplauso aqui, que é só coisa boa, não. Deus está com os olhos sobre toda a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração pouco tem a ver com música. Adoração é um estilo de extrema devoção a Deus em tudo que é oferecido a Ele. Isso é adoração. A maneira que eu cumpro o meu chamado, a maneira que eu sirvo na minha igreja, a maneira que eu sirvo na minha casa, a maneira que eu sirvo na sociedade onde eu moro. Isso é adoração. Quando a minha vida é um perfume que sobe as narinas de Deus, porque Ele pode me usar em qualquer área onde eu estiver. Ele pode contar comigo para que eu cumpra o propósito dele. Qual é a sua relação hoje com a sua igreja local? Eu não estou falando aqui só com uma igreja. Nós temos pessoas, embora esse congresso seja organizado pela IBI, você pode ser de outra casa, se reunir em outra comunidade de fé. E eu quero dizer para você, qual é a sua contribuição hoje para a comunidade de fé onde você está inserida? Como você soma? Como você ajuda? Você pode ajudar intercedendo. Você pode ajudar servindo em tantas frentes. Missões, evangelismo, visitas em hospitais, crianças, visitas a idosos. Sabe, a gente sempre espera que o pastor visite.
Nem que ele se clonasse. Dava para visitar todo mundo. Mas você percebendo que uma pessoa precisa, está passando por uma necessidade na sua igreja. Cadê fulana, gente? Fulana sumiu. Alguém tem notícia da fulana? Você deu falta dela? É você que o Espírito Santo está convocando? Para de levar. Eu vou lá visitar. Eu vou lá falar com o ministério de visita. Não. Vai lá você visitar. Faz uma cesta de frutas boa. Chega lá, ô minha querida. Eu vim aqui como parte do corpo de Cristo te visitar. Tem coisas, gente, que a gente não precisa de pedir autorização do pastor, não. Tem coisas que você vai lá, vai fazer o bem, faça. Faça a visita. Ore com a pessoa. Seja a igreja. Seja a igreja. Olha, eu vim aqui como sua irmã em Cristo. Vim ver como é que você está. Você está ausente? Você está passando por algum problema, minha irmã? Está precisando de fortalecimento? Aqui, eu trouxe uma flor para você. Gente, como eu disse ontem, são coisas pequeninas que mudam destinos. Quantas vezes na minha vida eu desejei um telefonema e não vi? Em algumas situações críticas que eu passei com o João, com família, nossas dores, nossas buscas, quantas vezes a gente desejou um abraço e ele não veio. E olha que eu faço parte de uma igreja enorme. Aí é para me amargurar? Não. É para fazer você entender que você tem um papel. Amém. E uma responsabilidade. E não dá para esperar do outro, porque senão cada um fica esperando do outro. Ah não, com certeza fulano vai lá. Ah não, com certeza fulano já foi. Não, ciclano é super ligado com ciclano. Nesse momento de dor que eles estão passando, com certeza ciclano vai lá. Ninguém vai. Porque um está esperando que o outro faça. Não espere que o outro faça. Faça você. Mande uma mensagem no WhatsApp. Envie o link de uma mensagem. Envie o link de uma música. Manda entregar uma cesta. Eu me lembro que uma amiga minha estava atravessando um câncer. E ela estava com câncer de mama. E um dia muito terrível, fazendo quimioterapia. Um dia que ela estava sozinha. Ela falou, oh, meu Deus, como eu queria sentir o seu abraço, o seu carinho. Queria sentir que o senhor está aí. Não passou muito tempo, tocou a campainha. Tocou a campainha e chegou um buquê de flores. E no cartão era assinado Deus. Aquilo mudou a vida dela. Ela superou o câncer. Depois, quando estava fazendo 5 anos que ela tinha vencido, ele reincidiu. E ela lutou e venceu novamente. Ah, Helena, Deus tem todo o poder, gente, de mandar flores? Tem. Mas eu tenho certeza que ele usou alguém para isso. Ele falou com alguém. Vai naquele lugar, compre flores e assine o cartão em meu nome. A Kátia não precisa de saber que é você que está mandando, que não é você que está mandando. Sou eu, você é só meu mensageiro. Deus usa pessoas. Deus usou João Batista para preparar o caminho de Jesus. Deus usou os discípulos. Deus usou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja como os gentios deveriam lidar com a fé. A igreja daquele tempo, até a igreja hoje. Deus usa pessoas como eu e você, imperfeitas, limitadas. Mas Ele quer usar a gente assim mesmo, como um vaso de barro, como a Bíblia fala, para que a excelência do poder seja de Deus. Nós somos apenas um vaso de barro, mas o tesouro inestimável é colocado em nós. Nós somos transportadoras da graça de Deus. E a graça e o amor se expressam em atitudes práticas. Então é muito fácil a gente simplesmente sentar e assumir uma atitude crítica contra a instituição igreja, enquanto a gente não faz nada. Aliás, a maioria dos críticos não faz
absolutamente nada. Critica todo mundo, mas efetivamente não faz nada, não contribui com nada, não contribui com comissão, não contribui. Gente, tanta coisa a gente pode fazer dentro de uma instituição. Tantas coisas. Eu fico pensando, quem foi a menina da decoração? Fica em pé aí, minha linda. Olha, eu quero te agradecer. Porque a forma como você fez os arranjos, como você fez lá o lugar para a gente tirar foto e tudo, fez a gente se sentir acolhida, abraçada. Viu? Que Deus te abençoe e continue usando as suas mãos. Viu? Amém. Glória a Deus. É isso. Às vezes a pessoa fica até anônima. Mas quando você chega num lugar que ele está bem organizado, limpo, decorado, isso é um facilitador, uma isca, né? Te atrai, te chama. Quando você chega num ambiente desorganizado, sujo, feio, você fica assim, já dá um ranço, né? Poxa vida, saí da minha casa tão gostosinha, limpinha, cheirosinha, cheguei nesse lugar tudo avacalhado. Mas tem alguém que se preocupa em, deixa eu criar um ambiente aconchegante, onde as mulheres que são extremamente estéticas, nós mulheres somos estetas de natureza, a gente se encanta com aquilo que é belo. Você chega num café, assim, que é um lugar bonito, aí você, ai, que gostoso, fica todo animado. O café pode ser até não ser essas coisas, mas quando o ambiente é gostoso, você vai lá. Às vezes você chega num boteco do copo sujo, o café é muito melhor que o da cafeteria chique, mas você não vai nem provar. É ou não é? Então, tem várias maneiras da gente servir. Decorando, organizando, lidando com finanças, pensando nos detalhes que vai tornar a vida do outro mais agradável. Muita gente fala assim, esse negócio de mesa aposta é frescura. É frescura não, porque milagres acontecem ao redor da mesa. Quando eu ponho a mesa para os meus filhos, eu estou dizendo para eles, vocês são importantes para mim. Eu não ponho guardanapos de pano só para as visitas. Lá em casa, todos os dias tem guardanapos de pano. Todos os dias tem um anel diferente no prato. Todos os dias eu demonstro o meu amor por eles, dizendo, eu estou fazendo essa mesa porque vocês são minha família e vocês são importantes para mim, não são só as visitas que são importantes. E ao redor na mesa a gente não pode usar celular. Lá em casa é proibido. Ao redor da mesa a conexão acontece. Ao redor da mesa corações são curados. Ao redor da mesa Deus ministra a nós. Ao redor da mesa você percebe algumas coisas que estão em desalinho. Ao redor da mesa você presta atenção ao outro. Ao redor da mesa seu espírito e sua alma também estão nutridos, não apenas seu estômago. Então não é frescura, não. É não ser relaxado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra de Deus diz isso. Pois é, vamos fazer com excelência. Vamos fazer para a glória de Deus. Lá em Colossenses 3, 23, 24, dizem, tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Será que a gente faz todas as coisas como para o Senhor? Eu vou fazer um café como para o Senhor. Lá em Mateus, Jesus fala assim, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Mas quando que a gente fizer? Quando vocês fizeram para outras pessoas. Vocês fizeram a mim. Você já parou para pensar nisso? O que você faz para abençoar outra pessoa, você está fazendo para o Senhor? Se a gente tivesse isso no foco, eu estou fazendo para o João, mas na verdade é para Jesus. Eu estou fritando esse ovo aqui para o Arthur, mas na verdade é para Jesus.
Eu estou arrumando essa cama bem esticadinha aqui, é para Sofia, mas na verdade é para Jesus. Eu estou limpando o chão da igreja, para ajudar a vida do zelador, mas na verdade é para Jesus. Eu estou cantando no louvor, para facilitar os meus irmãos a abrirem o coração e conectarem-se com o Senhor. Mas na verdade é para o Senhor. Eu estou investindo em missões. É para sustentar um missionário no campo. Mas na verdade é como se fosse para sustentar Jesus no campo. Como as mulheres foram usadas para sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Quantas mulheres de posses foram levantadas para abençoar o reino. Deus tem te dado tanto. Não é só para você não, meu querido. É para compartilhar. É para abençoar. É para ser generosa. Ah, mas Deus tem me dado pouco. Seja generosa com o pouco que Deus tem te dado também. Não é sobre quantidade. É sobre a qualidade do que se oferece. Sobre a inteireza do coração daquilo que se concede. Então nós somos indesculpáveis, gente. Porque eu tenho certeza que cada mulher aqui tem pelo menos 3 pares de sapato. E você só tem 2 pés. Quem dirá você que tem 50 pares de sapato? Tem algum problema ter 50 pares de sapato, gente? Não, nenhum. Tem condição? Não está fazendo dívida por isso? Está colocando sua família em encrenca por isso? Não tem problema nenhum. Tenha 50 pares de sapato, centopeia. Mas em nome de Jesus, não deixa ninguém descalço. Não deixa ninguém descalço. Todo mundo que está no seu raio de alcance, vai dando uma olhada nos pés, porque afinal de contas você tem 50 pares de sapato. E se você tem condição de comprar 50 pares de sapato para você, você deve ter condição de calçar outra pessoa, não? E eu não estou falando daquilo que te sobra. Estou falando daquilo que você daria para você mesmo. A gente também tem que parar com isso. Eu vou fazer um favor para alguém. Aí, aquela roupa sua toda furada, toda ferrada, rasgada. Ah, eu vou dar. Para mim não serve mais, mas para o outro que não tem nada, né? Gente, vai parar. Tá rasgada? Manda costurar primeiro, porque às vezes quem vai receber não tem condição nem de mandar consertar. Manda consertar. Lava. Põe um amaciante. Põe uma sacolinha bonita. Põe um bilhetinho falando para te abençoar. Faz o negócio direito. Quando chegou o container lá, há muitos anos atrás, teve o tsunami. Lá na Ásia, aquele tsunami horroroso, matou milhares de pessoas. Foi uma coisa assustadora. E aí o mundo inteiro se moveu em atitudes, né? Em ação, em amor. E mandaram os containers com doações para as famílias que tinham perdido tudo. Na época, nós conhecemos uma missionária que vivia lá. E ela estava presente quando abriram o container que chegou do Brasil. Ela falou assim, tive vergonha de ser brasileira. Porque só tinha cacareco. Só tinha tênis furado, roupa rasgada, fedor, coisa suja. O problema é que depois se descobriu que muita coisa boa foi doada, mas foi surrupiada. Como que alguém tira, alguém tendo uma casa, tendo o que vestir, tira de quem perdeu tudo? Depois a gente pensa que a corrupção está só no governo. A corrupção está dentro de cada um de nós, ela precisa ser combatida com veemência. O bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Volta naquilo que a gente falou ontem, sobre coletividade. A gente não doa resto. A gente doa o melhor. Tudo que a gente deve doar, tem que doar em condição pronta para o uso. Costurado, com botões, em bom estado de conservação, não manchado, não rasgado, não excessivamente desbotado. A gente doa como a gente gostaria de receber como presente. Como para o Senhor. Se a gente tiver Jesus como foco de tudo que a gente faz para oferecer, a gente vai trabalhar com excelência.
Naquele grande dia a gente vai querer ouvir dele. Quando eu tive nu, você me vestiu. Quando eu tive fome, você me alimentou. Quando eu estive preso, você me visitou. Você me ama. Pode entrar. A gente fala, eu quero servir a Deus. Então sirva o próximo. Sirva o próximo. Ele deixou claro para a gente o padrão. Quando a gente faz ao próximo, por amor a Ele, por obediência à sua palavra, Ele recebe como uma oferta, um aroma suave, como se nós estivéssemos fazendo a Ele mesmo. E Pedro falou no texto que nós acabamos de ler também, que cada um de nós recebeu um dom. Cada um de nós, gente, sabe fazer alguma coisa. Muitas vezes, a gente despreza o que a gente sabe fazer. Às vezes, a gente valoriza demais o que o outro faz. Ah, mas a outra canta muito. Ah, mas o outro é tão bom nisso. Ah, fulano é um ótimo ator. Ah, fulano é bom evangelista, eloquente. Gente, cada um de nós tem um dom. Cada um de nós recebeu uma semente. A Bíblia, lá na parábola dos talentos, deixa claro que nem todo mundo recebe a mesma quantidade de dons. Mas se você perceber bem, quem não produziu? Quem recebeu um. E o problema estava no que foi recebido? Não. Foi no coração de quem recebeu. A gente olha, o que eu vou fazer com isso? Só isso. Bom, vou guardar, né? Quando voltar eu devolvo. E aí quando você olha para o texto, diz que aquele que recebeu muito, recebeu ainda mais. Foi tomado daquele que recebeu pouco e deu para quem recebeu. Não parece uma conta injusta? Não é injusto, não. É porque quem recebeu muito, já tinha o coração para receber muito. Podia receber muito. Não ia estragar. Porque, gente, tem gente que recebe muito, mas fica com o coração estragado. Ou produz só para si mesmo. O coração correto é, eu recebi muito, é para fazer multiplicar no reino de Deus. É para a glória de Deus. Por isso que ele recebeu mais. Quem recebeu 2 talentos, era pouco. Mas também fez dobrar. Não ficou olhando, poxa, mas por que eu recebi só 2 e fulano recebeu 5? Ele não olhou para quanto que o outro está fazendo, nem para aquele que recebeu menos, nem para aquele que recebeu mais. Ele se ocupou daquilo que ele recebeu. Ele trabalhou e fez dobrar, fez multiplicar. E o que recebeu um, certamente movido pela comparação, pela insatisfação, sabendo que o Senhor é um Senhor duro, que colhe onde não semeia, achei melhor enterrar. Não justamente por ele saber que era o Senhor duro, que ele tinha que fazer tudo para fazer multiplicar. E a gente faz a mesma coisa, gente, no nosso dia a dia. Ah, não, Deus chamou, foi a Helena. Ela que fala, deixa ela falar. Não, Deus chamou, foi a Marli. Esse negócio de organizar evento é com a Marli, deixa ela organizar. Mas tem alguma coisa que é para você fazer. Tem alguma coisa que você já recebeu. E às vezes você está desprezando o que Deus te deu. Você está falando, só isso? Só um? O que Deus te deu? O que as pessoas falam que você fez bem? Sabe aquela coisa de, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ela é uma verdade parcial. Porque quando as pessoas afirmam o que você faz bem, elas estão te dando feedback do que está abençoando elas. Isso aponta o caminho que você deve seguir. É o que eu falei ontem. Deus não vai arrumar a sua mala para verão e mandar você para Sibéria no inverno. Ele seria um Deus, um pai negligente se ele fizesse isso. Não é? Um pai que vai arrumar a mala do filho, primeiro ele vai saber que destino que o filho vai, que tipo de temperatura que ele vai encarar, e aí ele vai preparar a mala do filho de acordo com isso. É a mesma coisa de mandar alguém em janeiro para o Rio de Janeiro com casaco, bota. Vai ser usado, gente? Não, vai ser inútil.
Então, quando você olha para os seus dons, dá para perceber o seu destino. Quando você abre a sua mala e olha o que tem dentro, dá para você entender o que Deus espera de você. Como você pode usar, o que você pode usar para tornar o nome do Senhor conhecido, o Senhor glorificado, a expansão do reino de Deus. Como você pode suprir necessidades de pessoas a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e o reino de Deus expandido. O que tem na sua mala? O que as pessoas dizem que você faz? Poxa, quando você cozinha, meu Deus, que delícia de comida. Quando você cozinha, o povo se demora mesmo? Ou sempre você está errando o sal e queimando o arroz igual eu? Como você pode usar isso para servir ao Senhor? Eu gosto de decoração, tenho facilidade para decorar. Como você pode usar isso para glorificar o Senhor? Eu sou cabeleireira, tenho habilidades, colorista. Como você pode fazer isso para glorificar o Senhor? Eu sou manicure, lembra? O que eu vou fazer com isso para glorificar o Senhor, minha linda? Uma mulher vai ficar presa na sua mão pelo menos 40 minutos. Sem poder fugir. E normalmente ela senta ali. Vou fazer unha. Acabei, querido. Não. Cabeleireiro, você põe a mão na cabeça da pessoa. Meu Deus, o Senhor abençoe, Jesus. Como nós podemos usar o que nós recebemos, minha amiga? Eu falo bem, eu escrevo bem. Eu tenho uma letra bonita, Helena. O que eu vou fazer com isso? O Ministério Infantil vai te amar. Parece simples, mas faz multiplicar. Parece uma sementinha pequena, insignificante. Você pode contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas você não tem ideia de quantas laranjas tem dentro de uma semente. Pode ser pequena, faz multiplicar. Planta essa semente. Eu conheci a história de uma senhora que ela escrevia cartas para presidiários. O Guilherme de Pádua, aquele ator, ele era da Lagoinha. Muito discreto, sempre serviu no som, lá no fundo da igreja. Mal a gente percebia ele. Mas por um tempo, o Guilherme trabalhou comigo, no Diante do Trono, cuidando de construção de um site para crianças. E eu tive uma oportunidade de conhecer mais de perto. Se você não sabe quem o Guilherme era, é um ator, que era um ator global, e se envolveu no assassinato de uma atriz, ele e a esposa. Uma história muito triste, muito trágica. Mas Jesus encontrou ele lá dentro da cadeia, enquanto ele cumpria a pena. E ele me contou essa história. Ele falou assim, enquanto eu estava preso, toda semana a gente recebia um saco de cartas. Uma irmã que morava na Serra do Rio de Janeiro, numa das cidades serranas. Não sei se era Teresópolis, Petrópolis. Uma senhorinha, ela escrevia cartas à mão para cada presidiário, falando do amor de Deus, falando da justiça de Deus. Ele falou assim, Helena, muitas pessoas que recebiam cartas ali foram esquecidas no presídio pelas famílias. Elas não recebiam nenhum tipo de comunicação. E elas esperavam ansiosamente pela chegada da carta da irmã. Ele me falou o nome da irmã, mas eu não lembro. Da irmã fulana. E enquanto eu estive preso lá, as cartas chegaram. Eu fico imaginando a consciência de propósito dessa senhora. Talvez a igreja nem percebesse ela. Talvez ela fosse só uma daquelas pessoas que entram e saem, meio que invisíveis, mas não no reino. Certamente o inferno sabe muito bem quem ela é. E o céu também. E isso é o que basta. E ele falou,
muitos homens vieram a Jesus por causa daquelas cartas. Só a eternidade vai mostrar, gente, o que Jesus fez com a obediência de uma única senhora. Qual a grande obra que ela fez? Escreveu cartas falando do amor de Deus e da palavra de Deus. Diante disso, a gente é indesculpável. Você sabe ler? Você sabe escrever? Você tem uma rede social? Você frequenta uma igreja, uma comunidade de fé? Eu vou abrir um novo trabalho missionário. Pode até fazer isso. Mas comece sustentando aqueles que já existem. Comece enviando recursos para aqueles que já estão aí. Comece dedicando tempo de oração, não apenas pelas suas causas, mas por causas importantíssimas na nossa nação. Comece a dobrar os joelhos e orar pela igreja perseguida. Coloque na sua lista de oração as crianças que são comercializadas na nossa nação para turismo sexual. Coloque nas suas orações para que Deus desbarate as estruturas de rapto, de sequestro de crianças. Sabe, gente, assuma uma causa nas suas orações. Assuma uma causa com as suas finanças. Invista algo do que você ganha para abençoar alguém, para abençoar uma família, para abençoar uma obra missionária. Gente, nós somos indesculpáveis. Nós recebemos dons, recebemos talentos, recebemos possibilidades. Nós sabemos ler, sabemos escrever, podemos criar, temos acesso à tecnologia. E o que a gente está fazendo com isso? Para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Temos nos perdido no nosso egoísmo. Vivemos uma vida autocentrada, preocupadas apenas com as nossas dores particulares. Eu quero te dizer, minha linda, esse é um lugar de adoentamento. Quanto mais envolvidas apenas nas nossas causas pessoais, mais doentes nós nos tornaremos. Mais manipuláveis nós nos tornaremos. Nós não nascemos para ficar dentro do saleiro, eu volto a repetir isso. Sal dentro do saleiro não faz diferença nenhuma. Como uma lâmpada acesa, num lugar onde há muitas lâmpadas, também não faz diferença nenhuma. Nós precisamos de iluminar onde está escuro, de ser resposta onde há dúvida, de ser um abraço onde falta consolo, de sermos uma palavra de encorajamento onde há desânimo. É assim que a gente vai ser luz, e é assim que a gente vai ser sal, trabalhando na expansão do reino de Deus, servindo através da igreja de Jesus Cristo. Se engaje. Veja na sua comunidade de fé o que você pode fazer para ser um facilitador, para ser um participante daquilo que Deus já está fazendo na sua comunidade de fé. Que seja como intercessora. Às vezes a igreja está bem suprida, tudo está sendo cuidado, então sirva um pouco em cada departamento. Olha, como é que esse mês eu posso cooperar com as crianças? Vocês estão precisando de material novo? Vamos adquirir material novo. Vocês estão precisando de novos cartazes? Vamos lá confeccionar novos cartazes. Está precisando de pintar a parede do departamento infantil? Vamos embora lá porque eu sei desenhar a parede, vamos fazer umas paredes bonitas. Agora eu vou servir em missões. O que está precisando de missões? Nós adotamos um missionário lá por 1 ano. Tá, o que ele precisa? Precisa disso, disso e disso. Trace alvos, vai atrás, peça doações, faça cantina, faz acontecer, levanta o dinheiro, manda para o missionário. E agora o que eu posso fazer? A igreja, o zelador está doente. Vamos limpar a igreja. Vamos lavar banheiro. Porque se eu não sou digna de carregar uma vassoura e uma pá, eu também não posso carregar o microfone, não. Vamos ser resposta onde há necessidade. Tem um asilo na cidade. Vamos visitar o asilo. Vamos ver o que o asilo está precisando. Há uns anos atrás, eu descobri uma menina, ela me chamou para eu ir pregar e falou assim, eu preciso que você vá pregar na minha cidade, mas eu não posso te dar um tostão de oferta. Tem problema, qual que é a sua cidade? Você pode pagar para eu ir? Não, também não posso pagar para você ir, não. Mas você vai entender o propósito. É porque a gente quer salvar o asilo da cidade. O asilo da cidade vai fechar. É uma igreja que cuidou dele toda a sua existência, mas agora a igreja não está dando conta de sustentar. E ela é o único asilo da cidade. Tem gente que não tem família nenhuma. E onde que os velhinhos vão ser colocados? Uma jovem. Ela tinha 20 e poucos anos quando ela me procurou.
E nós vamos fazer um evento lá na cidade para levantar recursos. Para a gente não apenas pagar a dívida que está rolando lá na casa, mas também levantar padrinhos para os velhinhos que tem lá. Se você iria? Iria. Me diz a data. A data é tal. Tá bom. Você pode anunciar o evento nas suas redes sociais? Posso. Como é que chama o evento? O Judeu vai balançar a casa. O evento chamava... E aí ela me mandou uma propaganda de rádio, né? O Judeu vai balançar a casa. O judeu, você sabe quem é, né? Jesus. Ah, Jesus é o judeu que balança a casa mesmo. E Jesus foi. E o asilo foi salvo. Então, quer dizer, por iniciativa de um jovem. Um jovem. Eu fui pregar lá na Lagoinha Niterói, e morava no Rio de Janeiro. Ela saiu da cidade dela, que é 3 Rios, eu acho. Saiu da cidade dela, pegou o ônibus, foi para Lagoinha Niterói, sentou atrás de mim. Falou: eu preciso falar com você. Eu falei: no final do culto. Aí pediu o diácono para levar ela, porque estava assim, a igreja não ia dar conta de atender todo mundo. Levou, ela fez esse projeto. E foi uma bênção. A Helena Raquel também foi comigo. E foi um presente de Deus. Marcaram o evento do Luan Santana no mesmo dia, do lado do asilo. E o povo falava com ela assim: não vai dar certo. O som do Luan Santana vai engolir. Ninguém vai vir nesse evento, porque o show do Luan Santana vai estar acontecendo. Ela: não, Deus que mandou fazer, vou fazer. Vou fazer. Desiste desse, não desisto não, vou fazer. O show do Luan Santana teve que ser cancelado, não apareceu ninguém. Já parou para pensar? O Luan Santana estava na crista da onda. Não sei que reboliço no mundo espiritual aconteceu, não, mas deu uns gatos pingados. Eles foram esperando para ver se chegava mais gente, não chegou. O judeu balançou a casa. Basta só o coração obediente, disposto a fazer as coisas para a glória de Deus, com Jesus no foco. Não visando a própria fama, não visando o próprio crescimento, mas visando a expansão do reino de Deus. Isso faz toda a diferença. E o Senhor vem para nos respaldar em tudo aquilo que Ele designa para a gente fazer. Feche os seus olhos. Será que você pode pensar, trazer a sua memória hoje? O que você faz que as pessoas dizem que você faz bem? O que as pessoas reconhecem, ou você mesmo já sabe que você faz com fluidez, que não é pesado para você fazer. Pode até ser cansativo, mas não é um peso. Flui. Quando você põe a mão, flui. É gostoso. Ah, eu faço crochê, eu faço tricô. Eu faço pano de prato. Eu gosto de cozinhar. Não, eu gosto de organizar. Sou boa em organização. Logística. Não, meu negócio é conta. Se põe R$100 na minha mão, multiplica. Eu sei esticar o dinheiro. Ah, eu sou bom motorista. Sou cautelosa, sou prudente, dirijo bem e gosto de dirigir. Ah, tem uma letra bonita. Minha letra cursiva é linda, clara, bonita. Todo mundo elogia. Ah, eu gosto de poesia. Tenho habilidade com as palavras. Ah, eu sou uma boa oradora. Eu gosto de falar em público. Eu sinto que quando eu falo, as pessoas recebem. Ah, eu sou atriz. Gosto de representar personagens. Ah, eu sou uma profissional liberal. Sou dentista, sou médica, sou advogada. E quando eu estou no cumprimento da minha vocação, flui. Isso que você sabe fazer. Isso que Deus te entregou. Como você tem usado para a expansão do reino de Deus? Como você está vivendo o chamado para a expansão do reino?
para tornar Jesus conhecido entre as nações da terra. Você pode usar isso para abençoar sua vizinhança? Você pode usar isso para abençoar sua cidade? Você pode usar isso que você tem para abençoar missionários no campo? Ele não gosta de acordar de madrugada para orar. Será que você pode fazer no seu caderno de oração a lista para abençoar pessoas? Para orar por aqueles que estão presos por amarem a Cristo. Para orar por fortalecimento daqueles que estão sendo perseguidos. Deus está com seus ouvidos inclinados às nossas orações. E mesmo que a gente não veja resultados imediatos, não há um lixo de orações no céu. Elas estão sendo recebidas. Meninas, nós somos indesculpáveis. Porque mesmo limitadas aqui, nós temos muitos recursos. Você tem uma casa? Como que essa casa pode servir ao reino? Você tem um carro? Como esse carro pode servir ao reino? Você tem um ganho, um salário? Como esse salário pode servir ao reino? O generoso prosperará. É uma promessa bíblica. Mas a nossa motivação não deve ser essa. Não deve ser fazer para ter uma recompensa. Nós devemos fazer movidas por aquele que deu a vida por nós primeiro. Por aquele que nos amou primeiro. Como resposta a esse amor impetuoso que nos salvou. Que a gente também tenha essa mesma impetuosidade para servir o outro, para trabalhar na expansão do reino. Nós temos que voltar à igreja, a ocupar alguns lugares, não nos montes da sociedade, como alguns anunciam, mas ocupar o nosso lugar de filhas de Deus, que são luz e sal por onde passa. Sem cobiçar cargos humanos, nem posições humanas, mas almejando servir a Deus com aquilo que já está nas nossas mãos. Você já tem um dom, você já tem um recurso, você já tem uma semente, você já tem. E muitas de nós está enterrando o que recebeu de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente fica amargurada, mimizenta, dodói, tudo fere. Porque nós não estamos nos ocupando daquilo que nós deveríamos nos ocupar. A glória de Deus, a expansão do reino de Deus. O anúncio da bondade de Deus. Sabe, gente, contra fatos não há argumentos. Serão construídas falsas narrativas contra a igreja. Já começou. E isso vai se expandir. E a maneira de combater a mentira não é o discurso. A maneira de combater a mentira é o serviço. Sirva. Ame.
com as suas atitudes práticas. Ame fazendo o que você tem que fazer. Ame servindo o seu próximo. Seja ele próximo na família da fé, seja ele próximo que pensa contra você. Que a sua vida seja um grande paradoxo. Mas como assim? Ela odeia, ela tem discurso de ódio, mas ela derrama a sua vida por amor aos pequeninos? Como assim ela odeia? A casa dela está aberta para o necessitado. Como assim ela odeia? Ela abraça viúvas e órfãos. Como assim eles são o povo do ódio? Eles visitam hospitais e asilos. A gente tem cantado muitas músicas sobre a igreja. A igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Vamos parar de cantar, gente. Vamos fazer. Vamos parar só de falar. Vamos parar de narrativa. Vamos mostrar com a vida. Sendo igreja. E não apenas esperando que a liderança faça sozinha o que é o chamado individual. Jesus não falou: ide por todo mundo e fazer discípulos, vocês que são pastores e apóstolos e mestres. É uma ordenança para todo seguidor de Jesus. Anunciar as boas novas, testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho. Nos tornamos tão tímidas para anunciar Jesus. Nós não somos tímidas para contar a última fofoca, a última novidade. Que a gente retome a dracma que a gente perdeu. E que a gente use os dons que recebemos, os recursos que recebemos, para a expansão do reino de Deus e para a glória do seu nome. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Nós te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes nós temos negligenciado as sementes que recebemos das tuas mãos. Recebemos recursos, trabalho, temos uma casa onde moramos, um carro que dirigimos, pertencemos a uma comunidade de fé. Mas muitas vezes somos apenas consumidores, nos utilizando da igreja, querendo ser servidos por ela. Te pedimos perdão. Nós queremos contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Somar com o nosso serviço, com nossas orações, com a nossa submissão, perdoando, compreendendo, investindo naquilo que o Senhor investiria, amando quem o Senhor amaria, preparando mesas para aqueles que precisam receber a revelação da Tua Palavra, acolhendo aqueles que estão desamparados, sendo resposta para aqueles que têm dúvidas. Levante essas mulheres, Senhor, como um exército, em humildade, em submissão, em santidade e em ousadia no servir, em ousadia em ser a tua mão movendo nos dias de hoje. Que o Senhor encontre em nós, Deus, um coração sincero, obediente e servo, e que o seu nome seja glorificado, que o seu reino seja expandido, que muitos que ainda não te conhecem, que venham a te conhecer. Nós oramos agradecidas por esses dias preciosos que tivemos aqui. Que banquetes o Senhor nos serviu, Senhor. Que tempo precioso de comunhão nós desfrutamos. Obrigada por aquilo que o Senhor falou conosco ao redor das mesas. Obrigada por aquilo que o Senhor falou conosco aqui na hora do culto. Obrigado por aquilo que o Senhor fez nos nossos corações, na contemplação do Senhor,
através da obra do Senhor, que a gente vê abundante neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos deu esse tempo de nos separarmos da nossa família para voltarmos mulheres melhores, mais servas, mais amorosas, mães mais presentes, mais perceptivas, esposas mais leais, mais amorosas, filhas do Senhor, que não consomem a igreja, mas que somem com ela. Nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor nos ensinou. Que o teu Espírito Santo nos ajude agora a não sermos só ouvintes, mas praticantes de tudo que nós recebemos nesses dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.